Bom dia, estamos aqui para falar da febre amarela. Nossa equipe é composta por mim, Amanda Ramos, Luziane Farias e Samara Júlia. Falar de saúde, ter um conceito sobre a saúde hoje, reflete uma conjuntura social, econômica, política e cultural. Ou seja, o conceito de saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Isso depende muito dos valores individuais, depende da concepção científica, religiosa, filosófica, e isso também se estende ao conceito para doenças. A febre amarela, ela representou no passado para o nosso país um grande flagelo e um dos mais dramáticos, inclusive, problemas da saúde brasileira, que foi registrado no nosso país. E o Brasil, ele investiu e conseguiu alcançar de uma maneira muito satisfatória todo o desenvolvimento técnico e científico que eliminou, inclusive, a transmissão urbana no nosso país em 1942. O que veremos nesse nosso trabalho? O nosso trabalho tem como objetivo principal apresentar todo o processo saúde e doença da febre amarela, desde o seu conceito até as orientações alimentares, e ainda iremos relatar os riscos à saúde e as intervenções abordadas ao longo dos anos. Nós também fizemos, e é importante falar, toda uma revisão bibliográfica de artigos e capítulos de livros eletrônicos, bem como dissertações acadêmicas de mestrado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a febre amarela ela é endêmica em 47 países, 34 da África e 13 da América Central e do Sul. Em alguns desses países, ela é endêmica em apenas certas regiões. A febre amarela ela é uma doença infecciosa, febril, aguda e ela tem uma importância epidemiológica pela sua gravidade clínica, potencial de disseminação em algumas áreas urbanas infestadas pelos mosquitos. Ela é uma doença de notificação compulsória, ou seja, ao detectar determinados sintomas da doença, tem que ser comunicado imediatamente às agências de saúde num período de 24 horas. Atualmente, a febre amarela silvestre ela é uma doença endêmica no Brasil, principalmente na região amazônica. Na região extra-amazônica, há períodos endêmicos que são registrados ocasionalmente, caracterizados, e aí a gente percebe a reemergência desse vírus no país. O padrão temporal de ocorrência ele é sazonal e com a maior parte dos casos acontecendo entre os meses de dezembro a maio. O agente da febre amarela é provocado por arbovírus do gênero Flavírus. A doença é transmitida por diferentes espécies dos mosquitos Aedes e Ramungongos, que caracterizam o vírus de um hospedeiro para o outro. Existem 3 ciclos da febre amarela: a silvestre, a urbana e a intermediária. Aqui nós temos uma imagem muito interessante sobre o ciclo silvestre e o ciclo urbano, no momento da questão hospedeiro, né? Apesar desses ciclos serem ciclos diferentes, a febre amarela ela tem as mesmas características sobre o ponto de vista etiológico, clínico, imunológico e fisiopatológico. Aqui no ciclo silvestre, a febre amarela, como é que ela é transmitida? Os primatas não humanos, no caso os macacos, são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus, e os vetores são os mosquitos, com os hábitos estritamente silvestres, sendo os dos gêneros ramungongos e os sabetes, que esse aqui é um dos mais importantes, inclusive, da América Latina. No ciclo do homem, participa, na verdade, como um hospedeiro acidental. Nessa verdade, aqui ele se infecta quando? Quando ele adentra a mata. No ciclo urbano, o homem ele é o único hospedeiro, com importância epidemiológica, e a transmissão ela ocorre a partir de quê? De vetores urbanos, aqui no caso o Aedes aegypti. A pessoa, quando ela apresenta os sintomas iniciais, depois de 3 a 6 dias de ter sido infectado pelo mosquito. O ambiente onde ele está localizado
Normalmente, esses mosquitos são de hábitos diurnos, eles vivem em áreas de mata cerrada, principalmente na copa das árvores ou perto do solo. Uma vez infectados, eles se tornam-se vetores do vírus para sempre. Isso aí é o ciclo de transmissão macaco, mosquito, homem. E ele vive aos redores das casas, em depósitos de água parada e ataca principalmente no começo da manhã e no final da tarde. Essa transmissão, ela se dá por meio da picada do mosquito, da fêmea, sempre é a fêmea, hematófagos, que se alimentam do sangue infectado de primatas ou humanos. E não existe transmissão direta entre humanos, ou seja, eu estando com febre amarela não posso transmitir para uma outra pessoa. Somente se o mosquito me picar e picar outra pessoa, aí sim essa outra pessoa será contaminada. Os primeiros estágios de infecção são semelhantes para todos os flavivírus. Eles têm um estágio inicial de replicação local e é seguido de uma disseminação e viremia. Em macacos, experimentalmente, o vírus se replica inicialmente nos glândulos linfáticos locais e é seguido rapidamente por uma infecção transmitida pelos macrófagos sanguíneos, além da propagação e replicação no fígado, pulmão, nos rins e nas glândulas adrenais, tecido linfático regional, no baço e na medula óssea. A febre amarela silvestre vai ser transmitida pela picada do mosquito do gênero Amelogogus infectados, que tem hábitos eminentemente silvestres, vivem em matas. Esses primatas não humanos são os principais reservatórios e hospedeiros vertebrados do vírus, sendo um homem um hospedeiro acidental. A febre amarela urbana não existe no Brasil desde 1942. Ela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Essa infecção acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela ou tomado a vacina circula em áreas florestais e é picada por um mosquito infectado. Ao contrair a doença, a pessoa pode se tornar fonte de infecção para o mosquito Aedes aegypti no meio urbano. As primeiras manifestações dos sintomas são febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular, cansaço e calafrios. Podem surgir também náuseas, vômitos e diarreia. Após 3 ou 4 dias, a maioria dos doentes recupera-se completamente e ficam permanentemente imunizados contra a doença. A maioria das pessoas melhora após os sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% apresentam um breve período de horas a um dia sem sintomas, e é então que desenvolve uma forma mais grave da doença. Até 50% dessas pessoas com a forma mais grave morrem por complicação com a febre amarela. Em alguns casos, a febre amarela pode evoluir para a fase tóxica, causando alguns problemas cardíacos e hepáticos. O período de intoxicação vai começar entre o terceiro e o sexto dia após o início da infecção, com o retorno de alguns sintomas. Esta fase é caracterizada pela disfunção variável de múltiplos órgãos. Aproximadamente de 20 a 50% desses pacientes que entram em período de intoxicação sucumbem à doença. A recuperação costuma ser rápida e completa. Não se tem uma medicação específica para o tratamento de febre amarela. Ela vai se basear em terapia suportiva, que vai visar manter o estado geral do paciente sob controle. A primeira ação de prevenção contra a febre amarela é a vacinação nas áreas de riscos. E aqui no Brasil nós temos 2 vacinas. A Biomanguinhos, da Fiocruz, que é utilizada na rede pública, e a Sanofi Pasteur, que é utilizada na rede privada. E depois da vacina, a limpeza dos focos de mosquito, é importante manter você e sua família protegidos. Então podemos usar repelentes, inseticidas que garantem 100% da nossa proteção. Algumas contraindicações da vacinação: crianças menores de 6 meses, pacientes com imunodepressão de qualquer natureza, pacientes com HIV, com imunodepressão grave, pacientes em tratamento com drogas imunodepressivas. Outras contraindicações da vacinação: pacientes com alergia a ovo,
por conta da alergenicidade da albumin não ser reduzida com a temperatura no processo de fabricação da vacina. E também pacientes submetidos a transplante de órgãos, pacientes com imunodeficiência primária, pacientes com neoplasia, pacientes com história progressiva de doenças do timo, como timona, casos de ausência de timo ou remoção cirúrgica, e indivíduos com história de reação anafilática. Como orientações alimentares, podemos utilizar as plantas medicinais, que são utilizadas com o intuito de amenizar os sintomas da febre amarela. Então, podemos fazer o chá da alfavaca, o chá do pau amargo, o chá das folhas do maracujá-mirim e o chá da jurubeba. E devemos evitar alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas, medicamentos fortes e atividades físicas intensas. E devemos beber bastante água e fazer repouso. Bom, concluímos o nosso trabalho trazendo 3 pontos importantes. Durante a pesquisa, observamos que a febre amarela ela possui origens históricas, foi sendo trazida pelos navios negreiros na época da colonização. Outro ponto muito importante deste trabalho foi a descoberta que a ocorrência de casos de febre amarela em humanos, geralmente ela é precedida da transmissão entre macacos e vetores mosquitos silvestres. E o outro ponto importante é a questão sobre a vigilância sanitária, porque nós sabemos que hoje o homem, para ele conseguir os recursos naturais, há uma necessidade de ele adentrar a mata. E não seremos ingênuos em dizer que, consequentemente, ele será contaminado por um vetor da febre amarela. E daí é que entra a questão da vigilância sanitária, com orientações para esses profissionais que precisam adentrar a mata, principalmente nos municípios e estados onde a doença é mais incidente. E também orientar a população com relação à limpeza, com relação ao uso de repelente, cortinados, enfim, toda uma preparação de saúde pública com atenção para essa doença chamada febre amarela, que é uma doença significativa e que pode levar a óbito. Esse foi o nosso trabalho. Esperamos ter contribuído de maneira significativa para um conhecimento diferenciado e também esperamos ter atingido todos os objetivos traçados pela professora. Obrigada.